Bem, então voltando aqui finalmente ao nosso tema, a gente está falando muito sobre os antepassados, árvore genealógica, família, e geralmente são assuntos bem fortes, né? Porque muitas pessoas, muitos de nós, né? Eu mesmo, em alguns momentos da minha vida, fugi um pouco desse tema. Porque às vezes são situações tão dolorosas que a pessoa não quer enfrentar naquele momento. E sempre chega o momento certo também, né? Então, não se pode tampouco forçar uma pessoa, porque cada um sabe dos seus limites, e forçar uma pessoa a encarar coisas que são tão fortes, às vezes tão drásticas, né? Mesmo que depois o resultado disso é tão libertador, mas só quem já passou por isso sabe, não é? Que é tão libertador. E algumas pessoas não querem falar do assunto, né? Porque dói muito, porque não quer ver. E a gente, as pessoas, nós temos que respeitar, porque quando a gente passa por algum processo assim e se viu um resultado tão bom, claro que você quer falar para uma amiga, para um amigo, ou quando você só estuda sobre o assunto, né? Tá agora ouvindo os áudios aqui da reprogramação, se identifica em algumas questões, traz para a família, e às vezes quer compartilhar com a amiga, com o amigo, e a pessoa não está preparada, né? Então tem assunto que tem gente que não quer nem falar. Eu tenho amigas assim, né? Que assuntos que eu vejo ali que não é o momento, eu sinto que não é o momento, que a pessoa não vai dar conta daquilo, daquele momento exatamente, né? E não adianta, né? Eu já tenho muitas pessoas da reprogramação que se transformaram meus amigos, minhas amigas, e elas comentam, ai, poxa, fez tão bem pra mim, eu passei pra minha amiga e ela não quer, ela não adianta. Ela não vai fazer, ela não quer fazer, ela ouviu um áudio, não quer fazer mais. E tá o quê? Tá errado isso? Não, tá super certo. Cada um no seu tempo, né? Cada um vai magnetizar aquilo que dá conta e ninguém pode forçar. Por mais seja nítido ver, mas você vê que as feridas mais profundas que eu vejo nesses anos que eu trabalhei atendendo, né? Que você sabe que hoje eu não atendo mais de forma particular e os meus trabalhos são muito mais em grupos, né? Pelo planeta, ou enfim, para grupos grandes, porque é uma forma de ajudar mais pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui na reprogramação, né? Levar para mais pessoas ao mesmo tempo. Mas quando eu atendi, eu via que as situações, olha, gente, é incrível, assim, 99,9% dos seus problemas estão relacionados aos seus antepassados. Isso é incrível. Coisa que você nem imagina, tá? Nem imagina. Que você vai falar, imagina, mas eu me dou super bem com meu pai e com a minha mãe. Eu não tô falando disso, né? E mesmo esse que se dá bem com o pai e com a mãe, mesmo assim tem lance. Eu vejo. Gente, eu não tô julgando aqui, sabe? Deus me livre, quem sou eu para julgar alguém, não é? Eu também passo pelos meus processos, tenho família, né? Então, se você tem família, já lascou, né? Já vem ali com uma mochilinha. E tem gente que não quer ver, né? Não quer ver, é difícil. É difícil. Ou pelo menos ver por partes, né? Vai indo, vai vendo por partes. A pessoa às vezes se engana tanto que eu me enganava também. Eu não sabia o que eu sentia pelo meu pai, porque eu congelei todas aquelas emoções e deixei bem embaixo do tapete. Só que quando você começa a futucar, aparece, né? Então, tem muitas pessoas aqui que passaram, por exemplo, por abuso sexual, né? Na infância, e congelaram a informação. E agora, depois já de adulta, que vai mexendo nessas coisas, que começa a vir na lembrança, né? Chega na memória, porque a gente pensa que esqueceu. Não é, é um sistema de defesa, né? Que você coloca lá porque você não tem ainda a estrutura para lidar com isso. E só quando isso vem à tona é que você tem a estrutura para lidar com as situações de fato, né? E que não é fácil, mesmo tendo essa estrutura, mesmo sendo o momento ideal, então chegou aquela situação, é porque chegou aquele momento de você resolver. É fácil? Não, não é fácil, mas pior você ficar escondendo, né? Trazer isso é importante. Existem muitos casos de pessoas que escondem na família, né? Ou seja, aconteceu uma coisa muito ruim, né? Que não é legal e todo mundo esconde, não quer falar do assunto, mas o assunto existe. O campo vai exigir esse equilíbrio, tá? Tem assunto também que, um assunto de, não sei, de abuso sexual na família,
e ninguém quer falar. Ninguém quer falar sobre isso. E tá achando que tá deixando no passado, tá deixando escondido. Mas não tá. Só tá fazendo o negócio crescer cada vez mais, né? E isso tem que vir à tona em algum momento, porque reverbera no campo de toda a família, as pessoas sofrem. E muitas das pessoas sofrem e não sabem nem o que está acontecendo, não sabem por quê. Porque o campo exige um equilíbrio, né? Porque a terra exige o equilíbrio. Estar aqui na terra nos exige equilíbrio em todos os sentidos que eu estou te falando, tá? Não é só no familiar, o seu próprio equilíbrio, né? E claro, para você estar uma pessoa equilibrada, você tem que se deparar com a verdade, por mais que ela doa. A verdade nua e crua, né? Ela vai doer, ela vai te espantar, vai te fazer chorar, mas depois você vai respirar. Então, geralmente, são esses segredos de família, né? Essas situações que não se quer falar sobre o assunto, e o momento vem à tona. Não existe, sabe? Não existe sustentar uma mentira por muito tempo. Eu vivi isso na minha família também. Eu não vou falar o que foi, porque aqui, quando eu for foco de mim, é de mim, né? Eu posso falar. Mas quando envolve outras pessoas e um assunto familiar, eu não vou poder, mas foi uma situação também de mentira, de segredo, né? Mentira não, segredo. Não se fala nesse assunto, não se fala nesse assunto. E até que um dia o assunto explodiu. Mas é um alívio quando você se dá conta disso. Embora é um pouco assustador e, nossa, é um choque. Ai, mas depois respira. E também os que se foram, sabe? A memória daquela energia, daquela pessoa que se foi, ela vai estar tranquila, vai estar em equilíbrio, né? Então a gente sabe que a constelação familiar vinda a partir do Bert Hellinger, ele não aborda a espiritualidade. Os consteladores acabam não abordando muito espiritualidade, que eu acho muito legal. Porque eu acho, Neiva, achismo, que confunde muito quando você traz uma constelação envolvida com aspectos espirituais. Eu acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E para um constelador ele lidar com esse movimento, né, da constelação, abordando esses aspectos espirituais e organizar com muita gente, a pessoa tem que ser muito... Ia falar um palavrão, mas eu não vou. Ela tem que ser muito boa, tá? Ela tem que estar muito centrada, enraizada e aterrada aqui nesse sistema na Terra. Se pode fazer isso? Claro que se pode. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Então, eu aprendi muito com a minha querida Marinúzia Rodrigues, de Aracaju. Quem é de Aracaju e deseja conhecer essa criatura, que é muito séria, muito responsável. Nossa, que faz as coisas com muita estrutura, né? Digo estrutura, digo base. E eu aprendi muito com ela, porque por mais que eu via, porque como ela fazia na minha casa, e eu estava ali só observando, que eu não participava até então, né? Eu era só a moça que fazia cafezinho, né? Que limpava o banheiro. Mas eu recebia as pessoas, organizava o grupo para ela, e para mim era uma tarde maravilhosa, assim, né? E eu estava vendo o movimento espiritual que estava acontecendo ali. Mas ela nunca abordou isso. E ela trabalhava de uma forma tão bacana, trabalha, né? De uma forma tão bonita, tão responsável, e finalizava os processos com muita maestria, não é? Mas, assim, quando a gente começa a mover isso, claro que tem um aspecto espiritual, né? Que é onde é mais a minha praia, de fato, né? A espiritualidade. E que o grupo familiar dos que se foram, quando você faz uma cura aqui, no aqui e agora, você está organizando também essa energia dos que se foram, ou seja, deixando esses seres em paz, né? Então, já foram reconhecidos e agora vamos deixá-los em paz e organizados, né? Então, essa questão que virou um post muito famoso do Avatar, que é Eu Vejo Você, isso é tão simples e ao mesmo tempo muito complexo e muito maravilhoso, não é? A questão de eu vejo você. Imagina se você, essa experiência você vive, né? Se coloca no local, né? Nesse lugar de um filho que, entre aspas, foi fruto de uma traição e ele foi, sei lá, o filho bastardo, não reconhecido, foi excluído, morreu sem ser reconhecido. Imagina quando a família reconhece o alívio que traz no campo e para este ser o equilíbrio, tá? Então, é muito importante lidar com a verdade, por mais que ela doa. Eu digo isso porque
Eu vejo muitas pessoas, olha, mas não são poucas. Não são poucas, tá? Que vivem o segredo, mas não pode falar. Mas isso nem a pessoa tá pagando com o próprio corpo, né? Que tem pessoas que engordam muito, as mulheres engordam demais, né? Entram numa compulsão alimentícia para sustentar isso, né? Para sustentar esta mentira, esse segredo. Mas o momento vem, porque os próprios antepassados é isso, né? Honrar isso e observar e ver. E olha que coisa né? Porque, nossa, todo mundo. Não fica pensando que você é a vítima da história, né? Nossa, a minha família é a única lascada que tem, porque tinha que acontecer isso na minha família. Que a minha família, meu pai pulou seca, que não sei o quê, porque houve abuso, porque. Vai pensando que é só você. Não é, minha gente. Não é. Todas as famílias, nós viemos de histórias muito fortes, principalmente os brasileiros, que eu estava falando ontem, né? Que veio dessa questão da situação, sabe? Da violência, né? Da invasão. Então, toda história é história, mas não adianta, ninguém vai mudar a história. O que a gente vai fazer é mudar a forma com a qual a gente vê para equilibrar esse campo. E é esse campo da Terra que precisa de equilíbrio. Mais uma vez eu falo, as pessoas ficam vibrando aí na quinta dimensão. Ai, meu Deus, pura ilusão, né? Querendo fingir, querendo fugir, né? Quiser querer fugir. E não tem base para estar na Terra, porque não cuidou nem da família, que é a raiz da árvore, né? Tanto é que se chama árvore genealógica. Por que você acha que chama isso? Porque são as raízes que representam isso. Não cuidou nem dessas raízes, está querendo ir lá para a copa da árvore lá em cima, né? Conectar com o divino. Não vai, querida. Ai, abre sua cabeção. Não vai. Vem para a terra, se cura aqui, você vai ver como tudo vai prosperar para você. Sabe, como aquela planta bonita, né? Aquela árvore frondosa. Imagina a raiz dessa árvore. A raiz está onde? Cada vez mais no profundo da terra. Como é o profundo da terra? Escuro. Ai, Neve, mas eu tenho medo da escuridão, eu não quero lidar com isso, eu só sou da luz. Se você fosse só da luz, você não ia estar aqui na Terra, ia? Eu acho que não, né? Não sei. Você não ia estar aqui na Terra vivendo os problemas que você vive, né? Os problemas que você nasceu, né? A família que você atraiu por algum motivo. Você atraiu essa família, atraiu essa situação, tá vivendo aqui na Terra, mas aí as pessoas só ficam só buscando luz, 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 para fugir, é uma ilusão, né? A pessoa fica se iludindo, querendo só meditar e fica só ativando o chakra coronário, mas não lida com a família, não lida com a realidade no dia a dia, não lida com os antepassados, não, sabe, não olha de frente isso. Então, sinto muito, mas dessa forma não é a forma ideal com a qual você vai superar as suas questões, não é? Porque os seus antepassados, a sua árvore, o seu campo morfogenético, ele te pede o equilíbrio. Então, olha com coragem, vai, criatura, vamos, vale tanto a pena, você vai ver. A casa cai, né? Mas lembra da Rapunzel? Para ela poder sair da torre, ela teve que destruir aquela torre. Então, de repente é o seu momento de destruir essa torre e ter um outro ponto de vista, né? Olhar a partir de outro local, né? De outra perspectiva, enfrentar tudo isso, sentir leve, sentir forte, sentir em paz, ok? Vou parar de falar hoje, que eu falei demais, e vou colocar aqui o exercício de hoje, lá que já é da reprogramação, e a gente volta amanhã. Te espero lá, um beijo.